Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa daqui é a parte 2 da configuração do servidor ZimOS. Se você ainda não acompanhou os vídeos do canal, tem um vídeo aqui em cima, um link que você pode aqui acompanhar. E a gente vai falar agora hoje sobre alguns pontos que me perguntaram a nível de configuração e até mesmo alguns procedimentos que eu fiz que estavam errados, então isso aqui vai ser uma correção. E a gente também vai falar sobre o aplicativo do ZimOS que a gente vai instalar no celular e vai mostrar como que faz o acesso remoto sem você precisar utilizar VPN e, nesse caso, uma porrada de coisa. Então, bora pro vídeo. Eu demorei de novo para postar vídeo, né? Tem uma explicação. Seguinte, vocês puderam reparar que esse vídeo aqui demorou um pouquinho para ser lançado, né? A parte 2. Tem uma explicação técnica. A primeira é que eu perdi quase o servidor. O servidor quase foi jogar na terra do pé junto. Quase virou estampa de camisa. Quase simplesmente perdi tudo que tinha lá dentro, mas graças ao bom backup eu consegui recuperar as coisas. Nunca confie na tecnologia, a não ser que ela seja muito boa. Esses HDs aqui que eu tenho são tudo velho. Mas nunca confie 100% nos seus HDs antigos. Sempre tem uma reserva, um backup, do backup. Essa é a minha dica. Mas o ponto é, estamos aqui com a parte 2, não esqueçam aí de deixar o seu like, isso dá um trabalhão danado pra fazer. E hoje, dia 8/8, eu demorei bastante pra trazer essa parte, eu gostaria de pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like, vai ajudar bastante. E o parte 3, que já está sendo produzido, já está sendo também editado, enquanto esse aqui sai, ele já vai ser postado, calma, ainda essa semana. Então fiquem atentos e bora pro vídeo. Obrigado por tudo. No vídeo anterior, vocês puderam reparar que a gente fez meio que um passo a passo um pouco diferente. E muitas pessoas vieram me perguntando, né? Muitas pessoas não, né? O pessoal que me perguntou mesmo que... Lucas, por que você instalou o Debian primeiro e depois o ZimOS, sendo que quando você instala o Debian, depois o Zima, ele apaga a imagem anterior? Eu vou tentar explicar pra vocês. Burrice, basicamente. Eu simplesmente fui formatar o servidor e como ele já estava estacionado aqui já faz alguns meses, no momento que eu fui fazer a instalação, deu um erro. Que era o seguinte, eu vou tentar explicar para vocês no processo de instalação, que é bem simples. Quando vocês vão instalar uma imagem do servidor, quando vocês vão no site do ZimOS, inclusive, lá tem a versão 1.4.1 beta, essa que está aparecendo. Vamos supor, hoje a gente está na versão 1.4.2 beta, só que você não vai instalar essa imagem, você vai instalar a imagem anterior, que é a imagem que já está, já nesse caso do sistema operativo, mais sólida a nível de configuração. Então, para fazer o boot é mais fácil. Eu não consegui fazer o boot da versão beta, então tive que retornar a versão, então tive que colocar o Debian primeiro e foi um rolo do caralho, basicamente. Mas resumindo a pergunta que as pessoas me fizeram, eu só fui burro mesmo na hora de instalar, então tamo junto. Mas outras pessoas me perguntaram por que não ficou, na verdade não perguntaram, né? Falaram, não ficou tão claro a explicação do porquê trocar do Debian pro ZimOS. Então a gente vai falar sobre esse primeiro tópico agora. O porquê trocar do Debian pro ZimOS. Primeiro ponto. A gente vai conversar aqui um pouco antes, alguns tópicos diferentes do que é um home server, ao que eu entendo a nível técnico. Então, se você for uma pessoa mais especialista, que você tem mais conhecimento, sinta-se à vontade para você deixar a sua descrição aqui embaixo, como que você usa um home server. E se você é uma pessoa mais descomplicada, utiliza coisas mais básicas. Mas vamos lá. Eu comecei nesse mundo faz pouco tempo, então eu vejo cada ISO de imagem como uma forma diferente. Então, por exemplo, vamos focar aqui nos 3 pilares que a gente conhece. Umbrel, CasaOS e ZimOS. O Umbrel é o mais fechado de todos, ele é muito redondinho, então ele parece muito mais uma Apple da vida. O CasaOS ele é mais para iniciante, então se você estiver iniciando nessa parte de servidores, home labs, ele é o mais fácil, tem mais fáceis ainda, mas ele é o mais fácil em questão de interface gráfica. É muito simples de você instalar. Você coloca lá um Linux, ativa o terminal, coloca para rodar, ele no terminal já vai dar o IP e você acessa através do IP do equipamento. Já o ZimOS, ele é um pouco diferente, ele é uma imagem que já roda como se fosse um sistema operativo, tudo certinho, dentro do computador ocupando pouco espaço, pouco processo e tá tudo certo. É só rodar. Mas nesse ponto, o CasaOS ele é muito mais democratizador para quem está começando, ele é muito mais acessível. Então se você tem medo de começar, tipo, fica se tremendo todo na hora para formatar um PC, ele é muito simples. Você pega um PC, coloca o Linux, do mesmo jeito você vai ter que formatar, então você vai se borrar de medo também do mesmo jeito.
Mas você vai formatar o PC e após você formatar o PC, você vai colocar a imagem do Debian ou do Linux que você quiser que rode o seu servidor CasaOS e tá tudo feito. É só você usar. Mas tem principais pilares que eu acho que vão atrair muito mais você, que quer fazer um sistema de armazenamento em nuvem, home server, do que utilizar, vamos supor, um serviço contratado. Então, a gente vai começar por alguns tópicos interessantes. Primeiro, nesse caso, é o gerenciamento avançado de disco. Dentro do CasaOS, ele é muito simples. Muitas vezes que eu utilizei o sistema de armazenamento, era muito básico. Era acessar os discos e você podia acessar através de IP e tá tudo certo. Mas por vezes, quando você queria alimentar, vamos supor, o servidor com discos externos como esses aqui, que são velhos, que você tem na sua casa, um HD, um SSD de pouco armazenamento, ele acabava tendo que formatar o disco para unificar com o sistema operativo. É como se fosse uma mesclagem. Ele junta o disco interno junto com o disco externo. Não é à toa que você pode aumentar o armazenamento fazendo dessa maneira. Observação, que os aplicativos vão ficar instalados no disco principal, mas você pode utilizar para colocar fotos, vídeos, arquivos, qualquer coisa, tá tudo certo. A diferença é que o próprio ZimOS já faz isso de forma automática. E é muito simples. Vou aqui demonstrar na prática, porque eu acho que é muito melhor. Então, deixa eu acessar aqui o meu servidor. Então, vamos aqui acessar o PC. Então, estamos aqui no servidor, como vocês podem ver. E aqui no servidor, aqui a gente tem 1 TB e 29 GB de 268 utilizados. Mas na prática, se eu fizer um procedimento aqui muito simples, que é eu me levantar, eu acabei de ejetar o SSD externo do meu PC, que tinha outro lá, e vocês puderam reparar que aqui o disco diminuiu de tamanho, o disco utilizado, e também o total livre também diminuiu, não está mais 1 TB, está 970. Isso ocorre por quê? Porque o ZimOS, como ele já é um projeto já consolidado, ele é feito para servidores que utilizam BIOS HD, tipo esses aqui que estão aparecendo, ele já vai automaticamente identificar HDs que você vai conectar lá dentro. Então, se você tem esses servidores, como eu mostrei, se você tiver uma BIOS HD e você colocar um HD de server, automaticamente ele já vai identificar e já vai adicionar dentro do seu servidor. É uma coisa instantânea, é simplesmente mágico, vamos assim dizer. Mas funciona muito bem na hora que você quer acessar. Então, eu só vou devolver ali e já volto. Se a gente for voltar aqui no PC e dar uma reparada aqui, é muito simples. Ó. Ele já identificou já o armazenamento. E dentro aqui do Files, eu já posso aqui acessar e ver esse disco que está aqui, esse Itachi, obviamente que tem alguns arquivos meus aqui dentro, e posso passar qualquer pasta que tiver documentos, downloads do próprio servidor para lá, de alguma forma que eu possa depois colocar no aplicativo. Ainda não testei se dá para colocar um aplicativo lá, quer dizer, se dá para fazer com que um aplicativo puxe as informações lá de dentro, mas de qualquer maneira é uma opção bem mais interessante para quem está procurando uma alternativa um pouco mais técnica, vamos assim dizer. Ponto número 2, que é muito interessante, é o suporte a multiusuário. Nessa parte eu vou ser um pouco mais, um pouquinho irônico, um pouquinho, talvez, não mentiroso, mas assim, até onde eu sei, o CasaOS não tinha funcionalidade de você adicionar utilizadores, até onde eu sei. Porque da maneira qual eu utilizava ele, eu não vi uma forma de colocar um utilizador a mais. Dentro do ZimOS dá para fazer isso. Então, se você verificar que agora atualizou e tem essa funcionalidade, deixa aqui embaixo aqui nos comentários caso eu estiver errado, ok? Então é bem simples. Se eu quiser colocar outra pessoa aqui dentro do meu servidor para acessar, é só colocar uma conta com pasta partilhada, criar essa conta. Então eu posso criar aqui um teste e gerar uma senha totalmente aleatória e tá aqui feito, pronto. Não tá pronto. Sugerir palavra passe, vou utilizar essa daqui e pronto, está criado. É só eu fechar o meu utilizador, colocar o mesmo utilizador e senha, que eu acabei de criar, é claro, e eu já vou poder acessar. Dessa forma fica muito mais fácil de que você queira passar o acesso do seu servidor para outra pessoa com um login e senha específico. E aí assim você consegue fazer um acesso, até mesmo compartilhar alguns dados e aplicativos que você deseja. Eu ainda não fiz isso com alguém, até porque ninguém aqui em casa tem necessidade de ter um compartilhamento de dados assim que nem eu, mas é uma boa funcionalidade para você que quer testar. Terceiro tópico, que é muito interessante, acesso remoto facilitado. Como vocês bem sabem, eu já trouxe diversos vídeos que também estão aqui em cima, que é como instalar e configurar a VPN T-Scale, que é bem interessante para quem não conhece. Mesmo que você aí não tenha um servidor, mas você tem um PC que fica toda vez ligado, que você trabalha e precisa acessar os arquivos dentro do computador, o T-Scale é uma ferramenta totalmente gratuita, tem as suas limitações na versão free, mas ajuda bastante na hora de você acessar
o seu computador através de forma externa. Ele cria através de um utilizador, utilizando conta Google, até mesmo conta Microsoft, uma ligação VPN entre dois dispositivos. Se você quiser saber um pouco mais, tem vídeos aqui explicando de como colocar isso no seu servidor barra computador. E a conexão é bem simples, utiliza da própria aplicação para poder conectar e não tem nenhum custo, o que é bem interessante. E se você tiver uma internet tanto de celular até mesmo em casa, você acaba por ter, e se a sua conexão for boa, a latência é quase mínima. Eu já utilizei também para acessar conteúdos do meu servidor fora de casa, para assistir filme, e basicamente o meu servidor não sofreu em nada, a minha internet não caiu, e impecável, para falar a verdade. Mas o ponto principal aqui é que o próprio ZimOS fornece um aplicativo gratuito para você poder fazer a gestão do seu servidor quando você está longe dele, o que é uma coisa bem legal que a gente também vai comentar hoje. Mas isso é uma coisa que coloca o ZimOS à frente dos outros. Por exemplo, o CausaOS é um projeto também da própria empresa do Zima, só que o Zima está um pouco mais acima, tanto na questão de fornecer gadgets para você poder conectar, tipo conectores adicionais de HD, o próprio Zima Cube, que é esse servidor que está aparecendo, o Zima Board, que também é um servidor portátil que você pode utilizar. E ele está muito mais à frente do CausaOS pelas essas questões de facilidade que a própria empresa apresenta na questão de conectividade. Então, o ZimOS, na minha opinião, está aqui. Em segundo lugar vem o próprio Umbrel e em terceiro lugar vem o CausaOS, que como eu utilizei ele poucas vezes, e como eu digo, eu posso estar sendo um pouco aqui, não é irônico, eu posso estar sendo um pouco errado em falar, mas o CausaOS para mim ele fica um pouco mais abaixo do que os demais que eu comentei, mas ele também tem as suas vantagens. Então, próximo tópico, que é bem legal, é as atualizações frequentes que o ZimOS vem tendo bastante. Eu já estou com ele já faz algumas semanas, e dentro dessas semanas eu recebi mais atualizações do que eu recebi dentro do Umbrel e dentro do CausaOS. Observação que isso não significa nada, significa que, nesse caso, significa muito, mas não significa nada ao mesmo tempo. Como que isso pode se traduzir? A atualização significa uma preocupação de manter aquele mesmo projeto ativo por muito tempo. Mesmo que, vamos supor, que uma atualização periódica do sistema operativo venha trazer melhorias, correção de bugs. E dentro do Umbrel eu tinha atualizações mensais, que é o tempo que eu passei com ele. Passei meses com ele. Os ZimOS foram semanas, 2 meses, não sei agora. O CausaOS, desculpa. Mas dentro do Umbrel eu demorava meses para ter uma atualização com alguma mudança significante. Por exemplo, atualizava a utilização de RAM, adicionava uma língua nova. Mas atualizações que realmente mudassem alguma coisa, eu fui ver realmente no Zima. Porque, por exemplo, na versão atual que nós estamos, que é 1.4.2, beta, se vocês forem olhar aqui, ó. A gente vem aqui, cadê? General, tá aqui, 1.4.2 beta. A gente vai dar uma olhada aqui embaixo. A gente tem uma nova funcionalidade que é o backup, que é esse aqui. Automaticamente você pode fazer um backup aqui, iniciar um novo backup, adicionar backup tanto por cloud, se você tiver um sistema em nuvem e você quer fazer um backup da própria nuvem no seu servidor, o que na minha opinião é um baita de um sentido você ter uma redundância de dados. LAN, por qual equipamento está por cabo USB dentro do seu dispositivo, seja uma pendrive. Na verdade, LAN é por rede, falei errado. Temos aqui a opção por USB e a opção do próprio Zima, que é dentro de uma própria pasta do servidor. Imagina que você quer fazer um backup de uma pasta que você acha que tem algum risco para poder queimar, ou seu servidor pode ter alguma falha, ou pode até mesmo perder esse conteúdo porque ele é um pouco mais sensível. O ZimOS já faz isso. E isso é uma coisa muito interessante. Eu, dentro de semanas, utilizando ele, já tive 2 atualizações que me trouxeram diferentes formatos, diferentes acessibilidades que eu não tinha nem no CausaOS, muito menos no Umbrel OS. Então eu acabo por sentir uma confiança por conta disso, mas também não significa que, por exemplo, o Umbrel mude alguma coisa que eu não vá querer voltar para ele. Então, ao mesmo tempo significa, mas ao mesmo tempo não significa nada. Mas vocês entenderam, isso traz alguma dinâmica melhor para alguma coisa. É do mesmo jeito que quando você faz algo, esse algo vai durando cada vez mais e traz novas funções para vocês. Então esse é um ponto bem interessante que eu acho que o Zima tá de parabéns. Nesse caso aqui, então, eu vou trazer aqui alguns pontos um pouco mais técnicos, que é bem interessante a gente comentar aqui, que é o pelo qual você, que já tem um servidor, esses pontos que eu comentei também são muito importantes, mas pelo qual motivo você realmente deveria trocar. Se você tem um servidor tipo esse aqui, como eu já mostrei, o mais legal de você ter um ZimOS é que ele tem funções dedicadas para servidores mais profissionais. Então, se você tem um servidor profissional que roda em casa, com um disco totalmente profissional, tipo
um WD Western Digital, Blue, Red ou Green, tanto faz qual que você tiver. Eu acho muito legal você ter um servidor que trabalhe em função de RAID. Função RAID é bem simples, é basicamente, imagine que eu tenho 4 HDs, eu não vou saber dar dica de todas elas, mas se tiver algum técnico aí mais inteligente que eu, por favor, deixe um comentário. Mas vamos supor que o seu servidor, esse aqui, tenha 4 BY de HD. Você coloca os 4 HDs e você faz da seguinte maneira. O servidor trabalha em um disco, vamos supor, e ele utiliza 2 discos para poder fazer o backup das informações e o outro disco faz backup dos outros 2 discos. Entende? Então tem essas funcionalidades que o próprio Zima apresenta se você tiver algo um pouco mais profissional em termos de configurações. É interessante para você poder testar e você colocar e dizer nos comentários o que você acha. Se você tiver um servidor e não quiser desmontar ele ou porque já tem bastante informação, tá tudo bem, é só manter, certo? Outro ponto bem interessante é que essa função RAID ela é uma função testada, então tem muita gente que já fez a utilização dela e é bem legal porque ela é bem sólida a nível de configuração mesmo, então você tem as funcionalidades de RAID que você pode escolher e ele te mostra a nível técnico como que isso pode te auxiliar, certo? Esses foram aqui os principais pontos que eu queria trazer e que eu quero trazer para vocês aqui sobre o ZimaOS. Ele vem sendo mais útil do que os outros que eu venho utilizando. Ele foi muito mais simples a um certo ponto do que os outros. Menos na configuração inicial, que nessa configuração inicial dele eu fui um pouco burro mesmo. É o que é totalmente normal. É nice. Mas tem um ponto bem interessante que eu quero mostrar para vocês. Configuração do acesso remoto ao PC. Servidor, no caso. Tem 2 formas de você poder acessar. Você pode tanto acessar pelo seu celular, o que é bem legal, e também fazer o acesso via computador. Só que tem um pequeno porém, no computador você vai ter que fazer o compartilhamento da pasta via rede, mas não tem problema, a função de backup não precisa disso, porque como está na mesma rede vai funcionar. Fazer isso através de acesso externo que a gente vai tentar explicar um pouco mais. Eu ainda estou tentando entender a ferramenta, porque ela, por mais que seja simples, eu já me confundi bastante. Então, primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai acessar esse site que está aí na descrição e você vai fazer o download dessa ferramenta, que é tanto para macOS, Windows ou mobile. É muito simples, clicou, vai ser redirecionado para o site, seleciona a versão que você quer, é o Windows, está feito, tá bonito. Mesma coisa no seu telefone, só que no telefone depois eu vou mostrar que também é bem tranquilo. Após você ter instalado o Zima Client no PC, você vai ser recebido por essa tela que não está me aparecendo aqui, triste demais. Apareceu. Que nesse caso, deixa eu aqui tentar arrastar para cá. Bugou. Ih, bugou aí. Nesse caso, é essa tela aqui. Vai estar aparecendo aqui o Zima Client. Você vai fazer Connect to Zima. E aqui ele vai descobrir o seu servidor via rede, porque meu computador está conectado via cabo. Se tivesse por Wi-Fi ia acontecer o mesmo. E pronto, é só você selecionar, fazer um Connect. E aqui ele vai pedir o seu user e a sua senha. Login feito com sucesso. Aqui está a sua conexão. Não tem grande mistério. O que vai acontecer aqui bastante é você poder fazer o Go to the Dashboard, que é você acessar o ZimaOS através da própria ferramenta. Então, deixa eu aqui fechar. Você pode fazer um launch para o próprio servidor através do aplicativo. Ou se não, você pode fazer tanto o peer drop, que é você arrastar um documento para dentro do servidor, o que é bem legal, ajuda bastante, é uma ferramenta gratuita. Mas o ponto aqui inicial que a gente pode comentar aqui é fazer backup de pastas do seu computador. É só você clicar aqui e ele já começa a selecionar quais pastas você quer fazer backup. Aqui já são backups que eu já realizei. Para você adicionar um novo, é só você clicar no mais, fazer um select, ele já abriu aqui a pasta para mim direto. Então eu vou selecionar aqui uma pasta aqui de memes, mas eu não vou precisar porque eu já fiz o backup dessa pasta. E quando eu clicar em selecionar pasta, ele vai iniciar o procedimento e vai ficar ocorrendo aqui o processo de transferência de dados. Então são 104 megabytes, 37 arquivos, e aqui no computador, no ZimaOS, já recepcionou os 104 megabytes e os 37 arquivos. É bem simples, é bem fácil, não tem muito o que fazer. O aplicativo é bem tranquilo na hora de você poder acessar. E se você estiver utilizando uma VPN, nesse caso VPN não, se você estiver utilizando uma rede externa diferente, o acesso ao aplicativo é um pouco diferente. Mas isso eu vou utilizar mostrando no celular, que é bem mais fácil. Então a gente vem para cá e aqui vai ficar aparecendo a tela do meu celular para vocês. Então deixa eu ajustar aqui o ângulo para que na edição de vídeo fique melhor. Então eu vou aqui começar a gravar
a tela do meu celular. Vocês já estão vendo aqui a tela do meu dispositivo. É muito simples para poder fazer a instalação. Você vem aqui na loja de aplicativos. Vocês vão procurar Zima Client. Vai logo aparecer esse aplicativo aqui. Você vai fazer abrir. E aqui dentro você já vai conseguir acessar o seu servidor. Porque como eu estou dentro da mesma rede, é claro, isso vai ocorrer, isso vai acontecer. Ele vai descobrir o dispositivo, conectar e você vai utilizar a mesma palavra passe que você utiliza, utilizador e senha do servidor. Então eu vou introduzir aqui os dados e já volto. Voltando, aqui basicamente é o aplicativo. Você já tem aqui já o seu acesso ao aplicativo que está dentro do servidor. E basicamente você tem acesso a uma visão mais simplificada do que você teria através do IP. Aqui você vai conseguir ver como que está a conexão, é via Wi-Fi, a utilização de CPU, a de memória RAM, a quantidade de armazenamento, tipo, por que está havendo transferência dentro do meu servidor, talvez eu esteja utilizando algum aplicativo que necessite de internet. Os meus discos, posso entrar neles para dar uma olhada. Posso também aqui acessar aplicativos que estão instalados no servidor, eu não preciso executar eles no meu celular, por exemplo. Se vocês se recordam, quando a gente utilizava o Jellyfin, era necessário instalar o Jellyfin no celular e conectar via acesso ao servidor através do IP externo. Aqui não, aqui através da aplicação você pode executar o Jellyfin e você vai utilizar o mesmo utilizador e senha que você criar, é claro. Posso abrir aqui o conteúdo de pastas que tem dentro do servidor, normal, não tem problema. E aqui um ponto bem interessante é que eu posso fazer backup das pastas do meu celular para o meu computador, para o meu servidor no caso, eu falo computador por erro gramatical mesmo. E o interessante disso aqui é que você pode deixar, cara, se você trabalha com criação de conteúdo com celular, isso aqui vai ser uma mão na roda. Porque mesmo assim, se você estiver longe, dá para você fazer o backup externo utilizando os dados móveis e utilizando a VPN integrada que tem aqui. E é muito prático. É só você selecionar a pasta do seu, como é que chama, da sua galeria de fotos e depois já fica guardado aqui dentro do servidor. Eu não vou fazer porque tem fotos aqui, nesse caso, e projetos que eu não quero mostrar para vocês, mas é bem interessante de utilizar essa funcionalidade. Agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação. A gente vai fazer a configuração dele, do aplicativo para celular, utilizando o acesso externo. E para isso, vamos ter que fazer aqui uma explicação bem breve. A utilização do aplicativo pode ser um pouco bugada às vezes. Comigo acontece muitas vezes de não funcionar. Então, o que você vai fazer é bem simples. Você vai sair do login, vai voltar de novo. Se não funcionar, como funciona comigo. É bem simples, beleza? Mas um ponto essencial. Para você poder fazer o acesso remoto, para você conseguir realizar o acesso através do seu servidor, você vai precisar vir aqui, rede, acesso remoto. Essa funcionalidade aqui é o que permite o seu dispositivo, seja ele qual for, computador, celular, telefone, torradeira, Pikachu, a porra toda, fazer o acesso através do servidor. E aqui vai estar o código que você vai utilizar para você poder acessar. Lembrando que se alguma pessoa descobrir esse código e você não quiser que essa pessoa acesse seu servidor, é muito simples. Você clica aqui e faz uma redefinição e está feito. O código vai estar redefinido e o ponto interessante agora é que você pode redefinir isso quantas vezes quiser. Se você redefinir uma vez, pode redefinir outra. Lembrando que você perde o acesso a partir do momento que faz isso, tá? Então, como que vai funcionar o acesso? A gente vai explicar e a gente vai fazer aqui a conexão. Então, eu vou aqui gravar a tela novamente. Estamos aqui acessados ao servidor através do IP interno, então através da rede de internet Wi-Fi. Eu vou desligar a internet aqui de casa e vou ligar os meus dados móveis. E aí o aplicativo morreu. E aí ele vai pedir aqui uma autorização, conectar via ID remoto, que é esse ID que eu gerei de novo para mim, nesse caso para acessar, que eu vou colocar. Então eu vou colocar aqui o código rapidão e já volto a falar com vocês. Voltando, a gente acabou aqui de introduzir aqui já o código e o utilizador e senha. Quando eu entrar, basicamente vou ter o acesso ao servidor como vocês estão vendo. E aqui, utilizando os dados móveis novamente, eu tenho acesso aos aplicativos que eu preciso. Então eu tenho acesso ao Jellyfin, tenho acesso ao Streamio e também consigo fazer a funcionalidade de backup. Então só para mostrar para vocês que está abrindo, possa ser que demore um pouco, que é totalmente normal, eu estou utilizando meio que uma VPN, então talvez o acesso remoto demore bastante a acontecer. Tem vezes que é bem rápido, tem vezes que demora, então, por exemplo, agora não está querendo abrir o Jellyfin. Mas, imagina, vamos ver o stream. Não abre. Files. Abre direto.
Quando isso acontecer, que é esse problema que eu comentei, é muito fácil. Você pode vir aqui, sair do seu utilizador, introduzir de novo o código remoto e tentar fazer o acesso. Eu vou fazer isso e já volto de novo. Então, voltando, vocês estão vendo de novo aqui a tela. Como eu disse para vocês, bastou eu simplesmente sair do aplicativo do acesso remoto, voltar, que vocês já estão vendo que o Jellyfin está acessado. E como eu disse para vocês, não sei se está aparecendo, os meus dados móveis estão ligados. Eu não tenho acesso ao meu servidor, vamos assim dizer, eu não tenho acesso à minha rede principal através dos meus dados móveis. Mas também consigo abrir o Streamio, ele demora um pouco para abrir, o que é normal. Mas se do mesmo jeito for mais fácil para vocês utilizarem uma VPN, vocês podem utilizar, devem utilizar, é muito mais interessante para vocês poderem fazer isso, ok? A aplicação é boa, funciona bastante, ela é um pouco inconsistente nessa parte de acesso remoto, mas como vocês podem ver, é bem tranquilo, não tem qualquer tipo de problema. Problema que eu falo, tipo assim, um bug muito severo, tipo, meu Deus do céu, não dá para utilizar, é horrível, mas é bem melhor do que ter que ficar abrindo o navegador e colocar 192 ou IP externo da VPN, é um saco. Mas como vocês podem ver também acabou de acontecer um problema aqui, então nesse mundo nada são flores. O que pode ser resolvido aqui é bem simples, coloca a T-Scale para funcionar e tá tudo certo, roda perfeitamente, funciona que é uma beleza. O Streamio tá abrindo, mas engraçado que o Jellyfin tá meio lento. O Jellyfin tá meio lento. Mas nada aqui que uma VPN não resolva, como eu disse para vocês. São esses pormenores que a gente pode resolver, tem possibilidade de resolver. Só executar um comando, colocar como é que se chama? Um container do próprio ZMOS, da VPN, do T-Scale para rodar, que vai funcionar perfeitamente, ok? Na verdade, é uma opção mais prática, é até mesmo uma opção bem melhor, porque a conexão TLS que funciona através do próprio servidor e do próprio aplicativo é intermediada também pela própria empresa que cria o ZMOS. Mas é bem interessante utilizar e você fazer os seus testes em casa, você fazer os testes e você tirar as conclusões daquilo que você acha bom ou aquilo que você acha que pode melhorar dentro do ZMOS, ok? Esses aqui foram os meus pontos. Eu ainda quero trazer mais um vídeo sobre alguns aplicativos que eu acho bem interessante trazer para cá, que nesse caso esse servidor aqui tá uma belezinha, vai dar para colocar tudo que eu quero. E dessa vez eu não vou mais pegar vírus no meu PC, viu? Porque olha, para colocar o que eu queria ter posto naquele servidor, eu peguei vírus no PC e tive que formatar ele e trocar meu SSD. Foi horrível a experiência. Mas vou trazer aqui um vídeo parte 3/2 com os aplicativos que eu estou estudando melhor como configurá-los. Um deles vocês já viram, que é o Streamio. Eu vou trazer para vocês como é que funciona e como configurar ele através do seu servidor. Mas ainda estou vendo mais algumas aplicações diferentes, como que dá para poder solidificá-las no servidor do ZMOS, ok? Pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo extremamente técnico e também de procedimentos. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí novamente de deixar o seu like aqui embaixo, que isso vai me ajudar bastante a crescer. Já chegamos a essa meta de 800 inscritos aqui maravilhosos, vocês são lindos. E logo logo vamos bater os 1000 inscritos. E vocês estão me ajudando a chegar até lá. Eu agradeço imenso do fundo do meu coração. Desejo tudo de bom para vocês. Um beijo e até mais.